Pai do Senhor, irmãos, nós estaremos trazendo uma palavra da parte do nosso Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 45 ao 51. Então nós vamos ler. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. É verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo consigo, o meu servo tarde virá, começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que sabe, e separará-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, nós estamos diante de um texto a qual nós aprendemos de Jesus o ensino escatológico. E esse ensino escatológico, ele inicia aqui com duas mensagens. E essas duas mensagens, ele está falando sobre o princípio, de dores, perseguições, de falsos profetas, esfriamento do amor pela obra de Deus e também o esfriamento entre os irmãos. Então ele traz a parábola dos dois servos. Primeiro ele fala sobre o bom, servo fiel e prudente. Então ela é contada e relatada com base numa comparação que ele faz entre o comportamento de dois servos. O primeiro foi confiante, foi prudente. Ele estava em uma posição, podemos dizer, e fazendo um esforço para realizar zelosamente a tarefa recebida. Porém, sabe que ele não era o administrador geral da casa, era apenas um dispenseiro. Era alguém que estava preparado para poder cuidar de algo daqueles que tinha sido constituído, ou seja, nomeado. Ele estava preparado, mas ele era assim um administrador, daquela casa, para ter uma grande responsabilidade. E ele teve a oportunidade de demonstrar na prática se realmente ele era sábio, pois o Senhor vai premiá-lo. Então é necessário que ele seja alguém sábio, alguém que trabalhe e que coloque em prática. Nós também encontramos aqui o servo mau. Esse servo mau de alguém que não mostra muito ética. Ele mostra uma posição antiética. Ele preferiu agir como um tirano naquela casa. A Bíblia diz que ele começou a espancar os seus conservos e a beber com os bêbados, ou seja, participar de situações. Ele tinha um compromisso muito sério, então ele precisava estar longe, afastado desse tipo de conduta. Ele não podia participar disso, mas ele se entregou à devassidão e se entregou também à irresponsabilidade. Ele agiu irresponsavelmente porque ele entendeu e achou que havia uma demora. Então nós precisamos entender que existem duas situações aqui nesse texto. Aqueles que foram chamados para serem dispenseiros da casa de Deus e que têm trabalhado correta, têm feito a obra de Deus, e também tem aquele outro que acha que o evangelho não está se cumprindo, acha que Jesus não vai voltar. Então ele começa a se envolver com as coisas desse mundo e ele acaba deixando de lado do cristianismo, que é zelar tanto pela sua vida como pelos que estão ao nosso alcance. Então existem duas situações aqui distintas. Um homem servo fiel que trabalha na obra, vivendo o evangelho a cada dia,
e aquele que se esquece, vira as costas para o Evangelho, mesmo estando dentro de uma igreja, mas ele se esquece do seu compromisso, envolvendo com as coisas deste mundo. Então nós precisamos entender que o Senhor Jesus e não tardará, mas ninguém sabe o dia e a hora que ele vai vir. Então vamos estar prudentemente, incansavelmente em oração, em vigilância, não fazendo como aquele servo imprudente, aquele servo infeliz, e ficou relaxado, e de repente o servo veio. O que aconteceu? O servo não, o dono, ou seja, o Senhor veio e apanhou aquele servo prudente, fiel, firme, e o servo prudente foi recompensado, mas o imprudente, por quê? Porque ele estava numa situação de total descrédito. Ele deixou de lado a obra de Deus, deixou de lado o seu compromisso e começou a se envolver com as coisas deste mundo e esquecer das promessas de Deus. E o que acontece? E ranger de dente, que nós sabemos. Aguarde sempre, vigilância e prudência, o que ele prometeu está se cumprindo, e o que ainda não se cumpriu vai se cumprir com certeza. Não esqueça disso, isso é promessa de um Deus fiel. Alguns que viram as costas para o Evangelho, esquece das promessas de Deus, principalmente da vida eterna, e quando ele vir, vai dar tempo de se consertar, não, é hoje. Então se conserte com o Senhor e comece a ser um servo fiel e prudente na presença de Deus.